Boa noite, meus queridos, como é que estamos? Acabou agora pouco em Itaquera, na Neoquímica Arena. Corinthians 2, Botafogo 0. Jogo bom, Corinthians foi bem, papai tá feliz. Acho que tivemos uma boa atuação. Time seguro. Soube construir o resultado, mereceu os 2-0 feitos ainda no primeiro tempo. E no segundo administramos, né? Não aconteceu muita coisa no segundo tempo. Então vou contar rapidinho isso daí pra vocês. Hoje o vídeo é curto, tá? Vídeo feliz, legal, Coringão ganhou, mas o vídeo é curto porque não tem muito o que falar. Então fomos a campo hoje com Cássio, Fagner, Gil e Bruno Mendes, Balbuena no banco, e Fábio Santos. O Rony de primeiro volante, único volante mais uma vez, e bem o Rony mais uma vez jogando de primeiro volante. Como até as crianças sabem, o Rony é primeiro volante, e o Lázaro finalmente percebeu aquilo que todos os outros não estavam enxergando antes. E o Rony está rendendo bem ali jogando como um primeiro volante. Verdade que o Botafogo não é lá uma potência, mas na minha humilde opinião, mais um jogo interessante do Rony. Rony, Renato, Giuliano e Adson mais no meio de campo. E na frente, Roger Guedes e o Romero, que o seu André Renan da TNT Sports insistia em chamar de Romero para me irritar e para irritar a todos vocês que estavam assistindo pela TNT. Corinthians bem, gostei da atuação, portanto. Fazemos 1-0, um golaço do Roger Guedes, jogada do Renato, que dá um baita passe, um passe lindo pro Roger Guedes, que corta para dentro, bate alto, golaço, 1-0. Na sequência, o tão criticado aqui no canal, subnutrido do Adson, rouba uma bola, divide a bola sobra, ele enche o pé de esquerda, se não me engano, golaço, alto, forte. Nem parecia o Adson. Parabéns, Adson. Continue fazendo isso, que o canal do Povo Escolhido vai te dar os parabéns sempre. Afinal, torcemos muito por você. Faça isso sempre, tá? Muito bom. 2-0, um bom primeiro tempo do Corinthians. O segundo tempo foi protocolar, né? Não aconteceu muita coisa, o Corinthians não fez muita coisa, o tempo passou. O Lázaro fez as suas substituições, que eu vou falar pra vocês. Saiu o Renato por Paulinho jogar mais alguns minutos. Saiu o Giuliano pra volta do Fausto. Saiu o Adson para a entrada do Júnior Moraes, saiu o Fagner para a entrada do Rafael Ramos e saiu o Romero, não o Romero, querido, Romero, para a entrada do Matheus Araújo. Ou seja, o Corinthians vence, portanto, o Botafogo em casa. Não fizemos mais do que nossa obrigação, mas fizemos, é bom, você está fazendo a sua obrigação, já é alguma coisa, melhor do que nada, certo? Como eu disse, o vídeo hoje era curto, não tem mais o que falar. Então, já que é assim, eu posso contar uma historinha pra vocês, principalmente vocês mais novos, que não se lembram do que aconteceu mais exatamente no Campeonato Paulista de 2001. Sim, naquele campeonato o Corinthians fez a final, o Corinthians foi campeão, vencendo quem? O Botafogo de Ribeirão Preto na semifinal. Na final. É uma final que as pessoas costumam esquecer, porque de fato foi fácil, não tem lá muita emoção em vencer o Botafogo de Ribeirão na final, mas é um campeonato que vale pela semifinal, né? E por todas as circunstâncias que envolviam aquela semifinal. O Corinthians enfrentava o Santos, que estava na fila há 600 anos, e o Santos tinha vantagem dos empates. O primeiro jogo no Morumbi foi 1-1, o Santos faz 1-0 e o Corinthians empata com o Marcelinho. Vamos para o segundo jogo, portanto, precisando vencer o Santos. O Corinthians precisava vencer o Santos, que era um freguesão. O Corinthians tinha metido 5 no Santos esse ano. Aliás, é uma sequência linda, 99, 2000 e 2001, o Corinthians meteu 5 no Santos nos 3 anos seguidos. Em 2001 já tínhamos vencido o Santos na fase de classificação por 5-0, por 5-1, e fomos para fazer a semifinal, fácil semifinal, contra o freguês Santos. Empatamos o primeiro jogo, como eu disse, 1-1, Marcelinho empatou, ele sai na frente, Marcelinho empata. Precisávamos vencer o segundo jogo, e esse Renato, se não me engano, faz 1-0 para o Santos. O Corinthians precisava, portanto, virar o jogo. Ainda no primeiro tempo, mais uma vez, Marcelinho, o Corinthians empata o jogo, o Corinthians precisava do segundo gol no segundo tempo. E o tempo passava, senhores. E o tempo passava e nada de sair o gol. E o tempo passava e nada de sair o gol. E o tempo passava e nada de sair o gol. Morumbi lotado, a torcida do Corinthians não arredava a pé, ninguém saía. Porque a gente sabia que o gol ia sair, tem que sair. É o Santos, é um freguês, eles estão na fila, eles não vão sair da fila esse ano, não vai ser contra nós. Claro que o gol vai sair, mas o tempo passava e o gol não saía. O tempo passava e o gol não saía. 35, 38, 40, 44, 45 e sobe a plaquinha. 3 minutos, o jogo iria até os 48. Eis que aos 47h50 mais ou menos, Andrezinho do Corinthians, acabaram de entrar no meio de campo mais ou menos, cruzam a bola na ponta esquerda pro Gil. O Gil avança, vai pro fundo, corta o zagueiro do Santos, André Luiz, rola a bola pro meio, Marcelinho faz o corta-luz, Ricardinho entra e bate e faz... Puta que...
caralho. Espetacular, um dos maiores gols da história do Corinthians, da história do Morumbi, no último lance, uma coisa assim, emocionante. O que eu vi de gente chorando na arquibancada esse dia foi uma enormidade, uma coisa sensacional. Detalhe, a torcida do Santos estava começando a se inflamar. Eles estavam começando a se inflamar, começando a acreditar. O trauma dos caras era enorme naquela época, né? O Santos na fila apanhando do Corinthians que nem cachorro o tempo inteiro. E eles viravam as faixas de cabeça para baixo, em protesto. E os santistas diziam que só voltariam a virar as faixas novamente, colocar as faixas normalmente no seu lugar, quando o time fosse campeão, ou quando ganhasse de 5 do Corinthians, algo do tipo. Pois nesse dia eles estavam começando a desvirar as faixas, quando o Ricardinho foi e fez o 2-1. Que momento, senhores, que momento, que dia espetacular. Foi uma coisa assim, monstruosa. Você mais novo que não viveu isso e que não viu isso, por favor, veja. Coloque lá gol do Ricardinho contra o Santos nos acréscimos, na semifinal do campeonato do histórico paulista de 2001. Campeonato esse que o Corinthians começou muito mal, mas muito mal. Chegou num ponto que dos 10 jogos que faltavam, o Corinthians ia ganhar 9. E o primeiro jogo era contra a Inter de Limeira. Em Limeira eu tava lá, um pé d'água, um dilúvio caiu em Limeira esse dia. A partir daquele jogo, faltavam 10 jogos. O Corinthians tinha que ganhar pelo menos 9. E ganhamos 9 jogos seguidos. Nos demos ao luxo de perder o 10º, último jogo, pro São Paulo. São Paulo que liderou grande parte do campeonato, chegou naquele último jogo contra nós eliminado. Mesmo vencendo o Corinthians, eles foram eliminados. O Corinthians vai pra semifinal, passa pelo Santos e enfrenta o Botafogo na final. Primeiro jogo em Ribeirão, um sol desgraçado. Já no segundo tempo, Marcelinho, carioca, ele, um monstro, bate falta e faz 1-0 pro Corinthians. Marcelinho faz o segundo e João Carlos faz o terceiro gol do Corinthians, o 3-0. Placar que praticamente garantiu o título pro Corinthians. Bastava o Corinthians segurar o empate. Era só não perder de 4-0 pro Botafogo no jogo da volta no Morumbi, coisa que não iria acontecer, né? O Corinthians foi a campo, para vocês saberem, tá? Naquele primeiro jogo da final contra o Botafogo em Ribeirão, com Maurício no gol, Rogério na lateral direita, João Carlos, Scheidt e Kleber, Otacílio e André Luiz. André Luiz no lateral esquerdo, mas jogando no meio, ele era habilidoso. Otacílio, André Luiz, Marcelinho e Ricardinho, Everton e Paulo Nunes. Como dói falar isso, né? Paulo Nunes no ataque. No jogo da volta, para nossa alegria, jogo do pôster, ainda bem, o Gil entra no lugar do Paulo Nunes e o Marcos Senna joga no lugar do Otacílio. É isso aí, senhores. Está aí a história do Campeonato Paulista de 2001 para vocês. Coringão campeão contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Pronto, e com isso consegui chegar a quase 8 minutos de vídeo. Salvamos o vídeo, tá vendo? É canal do Povo Escolhido, é cultura pra vocês também. Próximo jogo do Coringão, se não estou enganado, quinta-feira contra o São Bernardo, é isso? Voltamos na quinta-feira então contra o São Bernardo. Beleza, meus queridos? Faltou nada? Esqueci. Agradecimentos. Cadê os agradecimentos? Desculpa, eu esqueci, eu sempre esqueço. Agradecer vocês que entram aqui embaixo e clicam no valeu, mandam um dinheirinho pra mim, pro canal, pro papai. Muito obrigado, agradeço de coração, ajuda demais. Muito obrigado por Vinícius Henrique, por Eduardo Gonçalves, Memé. Vinícius Henrique, você tá em todas também, obrigado, mano. Eduardo Gonçalves, toda hora também, Memé. José Roberto Cândido, muito obrigado. Paulo Sérgio Giroto, sempre. Paulão também, muito obrigado. E mais uma vez, o Marcos Sapassi, aproveitar para mandar um salve pro irmão dele, o Fernando, que apareceu esses dias aí, ficou inscrito no canal, muito obrigado. Não vi nenhuma do Camilo Rodrigues, mas na dúvida, Camilo Rodrigues, que homem, entendeu? O cara tem crédito aqui para 200 vídeos, então eu vou sempre falar o nome de Camilo Rodrigues. É isso aí, meus queridos. Esqueci alguma coisa? Acho que agora não, né? Bia, tinha alguma coisa mais pra falar? Você agradecer no último jogo, isso. No último jogo eu errei a capinha. Quando o jogo contra o São Paulo, na capinha do vídeo aqui do YouTube ficou 2-1. Ficou 2-0 pro São Paulo, desculpa, né? Pra nós, 2-1 pro Corinthians, né? Não pro São Paulo. Vários de vocês apareceram aí, me avisaram. Eu entrei rapidinho e arrumei. Beleza, meus queridos? Claro, com a ajuda da minha assessora de produção, dona Beatriz. Assessora? Contra a assessora, não tá bom? Você quer ser a chefe da produção? Eu tô aqui comandando isso daí. Tá bom, então. Abraço a todos e vai, Corinthians!